Olá, bem-vindos ao programa Questões de Saúde. O objetivo desse programa é levar até vocês informações importantíssimas a respeito da prevenção, da reversão e controle de dezenas de enfermidades através das terapias naturais complementares e integrativas, assim como da medicina integrativa. Quero convidar aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal que se inscrevam no nosso canal. E ao inscrever-se, receberá gratuitamente o PDF do livro Saúde e Longevidade em 12 Passos. Não se esqueçam também de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos que estaremos postando. A pergunta que nós temos para responder hoje é uma pergunta que não poderia ter uma importância maior, porque ela está relacionada com a maior causa de óbitos em todo o mundo, que são as enfermidades cardiovasculares. Estaremos discorrendo nesse programa nos eventos principais, que são os eventos isquêmicos cardíacos, infarto do miocárdio, e os eventos isquêmicos do cérebro, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. E a pergunta é a seguinte, doutor Silmar, eu tenho escutado bastante, através das redes sociais, pessoas falando que o colesterol LDL elevado não está relacionado com os eventos isquêmicos do coração e nem do cérebro, e tampouco com as enfermidades cardiovasculares em geral. Qual é a sua opinião a esse respeito? Bom, aquelas pessoas que estão afirmando, dizendo ou ensinando que o colesterol LDL elevado não está relacionado com esses eventos, estão contando para vocês apenas a metade da história. E eu quero contar para vocês a história completa. Por que estão contando a metade da história? Não sei se provavelmente não sabem a história completa, mas você precisa saber. E eu vou contar para vocês a história completa para que você possa tomar decisões importantes a respeito da sua saúde cardiovascular. Estaremos contando essa história logo após a nossa vinheta. Muito bem, vamos então falar das coisas básicas. Eu estarei utilizando nesse vídeo uma linguagem mais inclusiva. Não quero utilizar termos médicos, porque eu quero chegar até a população que não é da área de saúde. E também vou evitar discorrer muito sobre processos bioquímicos complexos, porque não vai ajudar em nada. O que vocês precisam saber são os conceitos e colocar em prática esses conceitos que nós estaremos aqui ensinando. Bom, basicamente, o que é o colesterol? O colesterol é uma substância vital para o organismo. Ele não é importante, ele é vital. Eu até me atrevo a dizer que sem colesterol seria impossível a vida nossa como nós a conhecemos. E assim que foi estabelecido pelo nosso Criador. O colesterol, ele é uma substância que está presente em todas as células do nosso organismo e desempenha funções importantíssimas no nosso metabolismo. Agora, primeiro conceito que você deve até anotar aí. O colesterol é uma substância tão importante, que o nosso corpo sintetiza todo o colesterol que nós necessitamos. Nós não necessitamos de colesterol que vem da alimentação, através da ingestão de alimentos de origem animal, para ter o nosso colesterol. O nosso corpo sintetiza ele a partir de matérias-primas. E quais são essas matérias-primas que o corpo utiliza para sintetizar o colesterol? Primeiro vamos dizer que o colesterol é sintetizado no fígado, também no intestino e nos outros tecidos. E também quero dizer que existem vários tipos de colesterol. E nós estaremos falando especificamente aqui do colesterol LDL, daqueles que chamam de colesterol ruim. Bom, as matérias-primas. A matéria-prima principal, para surpresa de muitos, que o corpo utiliza para produzir o colesterol é a glicose. A glicose vai fornecer, digamos assim, a matéria principal e vai fornecer também a energia. A segunda matéria-prima que o corpo utiliza para sintetizar colesterol são as gorduras. E a terceira são as proteínas. O fígado vai pegar
materiais reciclados da gordura e das proteínas, juntamente com a glicose, para poder sintetizar todo o colesterol que nós necessitamos. É necessário dizer que essa produção interna desse colesterol, ela é autorregulada. Então, em indivíduos saudáveis, em condições normais, o que vai ocorrer? Nunca haverá uma produção além daquilo que o nosso corpo necessita, enquanto esses mecanismos de autorregulação estiverem funcionando. Então, esse colesterol é o colesterol mais importante em função de que nós não necessitamos colesterol exógeno, que vem da dieta, para poder ter o colesterol que nós necessitamos. Quando nós ingerimos alimentos de origem animal, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que estamos agora colocando um excesso. E chega um momento, quando a pessoa começa a ingerir demasiado carboidratos simples, açúcar e tudo aquilo que se converte em glicose, também uma dieta rica em proteína, em gordura, o que ocorre? O que ocorre é que existe uma oferta maior para a produção de colesterol interno. Então, todos aqueles mecanismos de autorregulação da quantidade, eles começam a ficar emperrados, e chega um momento em que o organismo mesmo começa a produzir mais daquilo que nós necessitamos. Não estamos falando de uma patologia muito específica, né, que é genética e que se produz colesterol muito mais do que o corpo necessita. Isso é uma raridade, é uma enfermidade muito rara que afeta uma pessoa, eu acho que é uma em cada 30 mil pessoas no mundo, se eu estou correto. Mas é muito raro. Estamos falando aqui de coisas comuns, né, com relação ao dia a dia. Então, esse colesterol, que deve ser produzido e autorregulado, chega um momento que, devido à oferta exagerada de matéria-prima, ele começa, então, a produzir em excesso, e aí começa a trazer problemas para o nosso metabolismo. Agora, se nós comemos na nossa alimentação e o corpo também está produzindo talvez em excesso, qual é o mecanismo que o nosso organismo utiliza para lidar com esse excesso? E aqui ocorre uma coisa também muito interessante. Quando começa a haver um excesso de colesterol, o nosso corpo, ele arregimenta, ele estimula uma resposta imune para nos ajudar nesse excesso de colesterol. Então, existe uma célula de defesa chamada macrófago, existe uma linha especial que é especializada em engolfar ou engolir colesterol. Só que a quantidade de colesterol que entra é tão grande, mas tão grande, que chega um momento que a membrana dessas células de defesa, elas vão distendendo, e quando o senhor as observa ao microscópio, parecem bolhas de sabão. Essa é a razão pela qual se chamam de células espumas. Por que elas estão fazendo isso? Elas estão tentando livrar o organismo daquele excesso de colesterol. Mas aí vem a primeira implicação. Ao ingerir quantidades e quantidades de colesterol, começa a desencadear-se no organismo processos inflamatórios. Bom, então aqui nós temos duas respostas imunes. Os macrófagos ingerindo colesterol e essa resposta inflamatória. Baseado nisso, eu até me atrevo a dizer que, na realidade, o nosso sistema imunológico, ele vê esse excesso de colesterol como um corpo estranho que deve ser eliminado, porque essa é a função dos macrófagos. Os macrófagos são o departamento de limpeza urbana do nosso organismo. Onde estiver sujeira, ali estão eles fagocitando, pinocitando, utilizando o método mais adequado para poder nos livrar desses excessos, dessa sujeira. No caso aqui, estamos falando do excesso de colesterol. Então, temos aqui os macrófagos engolfando LDL. Aí temos desencadeado um processo inflamatório. Agora, nós já temos um processo inflamatório isquêmico. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o colesterol em si, ele não vai poder levar a um infarto do miocárdio ou um AVC, porque ele em si não tem a capacidade de obstruir uma circulação, ok? Um processo circulatório. Não tem como obstruir o rego sanguíneo de A para B. Não tem como.
Ele está circulando no sangue, normalmente, né, com uma proteína transportadora, e ele é viscoso, não tem como produzir uma interrupção no fluxo sanguíneo. Mas o que ocorre? O que ocorre é que, à medida que vai aumentando, existem alguns hábitos que vai estimulando que essa gordura seja depositada na parede das artérias, principalmente na parte que nós chamamos íntima, não da parte do endotélio que dá para o vaso sanguíneo em si, mas na parte íntima. É um mecanismo também de defesa e também está relacionado com alguns hábitos. Todos os hábitos que vão provocar certas lesões nos vasos sanguíneos vai estimular que essa gordura em excesso, que esse colesterol seja depositado na parede das artérias. Bom, então, quais são alguns desses hábitos e também algumas patologias? Bom, o hábito que mais provoca lesões na parede das artérias, que vai levar a processos inflamatórios nas artérias, atraindo então essa gordura como um meio de defesa, é o tabagismo. O tabagismo é a causa principal tanto de aterosclerose, que são as placas de gordura, como arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias. Nós também temos aí a glicose não controlada, o excesso de glicose circulante. Tende a provocar microlesões nas artérias. Então, essas microlesões provocam um processo inflamatório, atraindo também gorduras e atraindo também células que são mediadoras de inflamações para o local. E aí começa, então, a se formar as placas de gordura. Outra enfermidade também que pode provocar lesões é a própria hipertensão arterial. Então, nós temos aí várias patologias e temos vários hábitos, né, hábitos de vida, que pode estimular o depósito desse colesterol na parede das artérias. Agora, quando esse colesterol começa a ser colocado na parede das artérias, o que ocorre? O que ocorre é que, ao ele ser depositado ali, também desenvolve um processo inflamatório. Então, agora nós temos dois problemas. Temos um processo inflamatório sistêmico e agora temos um processo inflamatório nos vasos sanguíneos. Então, aqui nós temos a convergência de dois eventos para, eu diria, uma tempestade perfeita, que serão os eventos que ocorrerão. Agora, você provavelmente já ouviu falar, né? Fulano sofreu um infarto do miocárdio e morreu de repente. Ou provavelmente já escutou falar, fulano sofreu um AVC e morreu de repente. Eu quero dizer para você que ninguém morre de repente desses problemas. Sabe por quê? Porque tanto o infarto do miocárdio como o AVC, eles não ocorrem de repente. Na realidade, eles são a culminação de eventos que foram criados ao longo do tempo. Quanto tempo aproximadamente? 10 anos? 15 anos? 5 anos? Quando que esse colesterol começa, na realidade, a ser depositado na parede das artérias? E aqui eu vou contar uma coisa que vai surpreender vocês. Bom, imagine uma mulher grávida. Essa mulher grávida, ela não tem bons hábitos de vida. Ela tem uma dieta muito rica em carboidratos, em açúcar, em gordura, em proteínas. O que ocorre? Ela começa a ter o colesterol elevado durante o período gestacional. E esse colesterol elevado, o colesterol consegue passar pela barreira placentária e se alojar nas artérias ainda na fase de feto, por incrível que pareça. Pesquisadores que, fazendo autópsias em bebês que foram abortados espontaneamente, verificaram que já existem sinais de depósito de colesterol nas artérias dessas criaturas que não chegaram nem a ver a luz do dia. E qual é a artéria principal que essa gordura começa a se acumular? Eles estão chegando ao consenso, estão vendo que a maior frequência é na artéria aorta. Então, isso é um evento que vai começar durante um período intrauterino, durante o período gestacional. Ali, dependendo da maneira como a mãe está se alimentando, essas placas já começarão a ser depositados, resíduos de colesterol nas artérias desses bebês.
E aquele evento que vai acontecer 40, 50 anos depois, ou 60 anos depois, não vai ser um evento de repente. Ele foi a culminação de uma condição que foi sendo criado ao longo do tempo. Aí o que ocorre? Esse colesterol, ele começa a aumentar, ele vai aumentando à medida que a pessoa vai tanto ingerindo muita matéria-prima em quantidade, como materiais que vão, alimentos que vão gerar muita glicose, ou alimentos com muita gordura, ou uma dieta muito rica em proteínas, tudo isso vai levar para que esse colesterol não somente seja produzido em excesso, mas também que venha colesterol através da dieta. Agora, ao longo do tempo, isso vai sendo depositado, e eu quero dizer o seguinte, que o colesterol elevado, ele não quer dizer que a pessoa vai ter um evento isquêmico, tampouco o colesterol baixo vai dizer que ele vai ter um evento isquêmico. O importante não é o colesterol, é que é um conceito. O importante não é o colesterol que está circulando no sangue, que é aquele que é verificado quando se faz um exame de sangue. O importante é a quantidade de placas de colesterol que já estão depositadas em várias artérias. Agora, como que se desencadeia esses eventos isquêmicos? Então, existem dois mecanismos. Bom, primeiro, pode ser por obstrução. Pode ser que esse ateroma ele vá crescendo, crescendo, e chega um momento que ele obstrui completamente um vaso sanguíneo, interrompendo o fluxo de sangue para determinada região, e aí temos uma isquemia. No caso, se for o coração, infarto do miocárdio. No caso, se for o cérebro, seria um acidente vascular cerebral isquêmico. O outro mecanismo pela qual ocorre é que esses ateromas vão crescendo e ali se desprende um fragmento. Esse fragmento na corrente sanguínea se transforma num êmbolo, e esse êmbolo ele vai se alojar, dependendo do circuito, ele pode se alojar tanto no coração, levando, nesse caso, ao infarto do miocárdio, ou no cérebro, levando a um AVC isquêmico. Então, existem esses dois mecanismos, pelo crescimento do ateroma ou pelo desprendimento desses fragmentos. Agora, de que é constituído esses ateromas, essas placas de gordura? Então, vamos lá. Essas placas de gordura, nós vamos encontrar aí, já falamos, células de defesa, principalmente os macrófagos, e outras células também. Vamos encontrar substâncias que são circulantes normalmente no sangue. Vamos encontrar aí proteínas. Vamos encontrar gordura, principalmente qual gordura? E aqui que vem a surpresa, 65% a 70% desse ateroma, ele se compõe do LDL, do colesterol de baixa densidade. Então, na realidade, ele em si, o colesterol LDL, ele não pode provocar um evento isquêmico, mas ele é um componente importantíssimo nessa cadeia de eventos que possivelmente levará a um evento isquêmico. Então, por isso que eu falei no começo, que estão contando a metade da história. Tem que contar a história completa para que vocês possam, então, entender. Então, nós vemos aqui conceitos importantes. Um sumário rápido. O nosso corpo sintetiza o colesterol que nós necessitamos, ele é autorregulado, mas chega um momento que essa autorregulação fracassa. Não necessitamos de colesterol da dieta, mas as pessoas continuam comendo alimentos de origem animal e em grandes quantidades. Então, existe um excesso. Na realidade, o excesso pode começar na vida ainda durante o período gestacional. Então, quando ocorre um evento desses, não é um evento que ocorreu de repente, foi a culminação de uma série de fatores que levou, então, a esse evento. Bom, agora, provavelmente você já comeu muita coisa que não deveria ao longo do tempo, e nós também, assim, né, um período na nossa vida que exagerava muitas coisas por questão de ignorância, né, às vezes também por questão de teimosia, e a pergunta que se faz é a seguinte: como que está a saúde das nossas artérias? Bom, então nós vamos deixar para falar sobre isso no nosso próximo vídeo, porque não queremos vídeos longos e cansativos. Então no próximo vídeo nós vamos dar para você o que é mais importante: como você pode reduzir os seus riscos de um infarto do miocárdio e de um AVC, utilizando alguns princípios muito simples para que esse processo possa até certo ponto ser revertido
ou que ele não avance. Isso vai ser muito importante para aquelas pessoas que já tiveram um infarto do miocárdio, porque elas têm, na realidade, 50% de chance a mais de ter um segundo evento. O que ela pode fazer para evitar esse evento? O que ela pode fazer se ela teve um AVC ou um infarto para ter uma recuperação mais rápida? E o que você pode fazer para não ser vítima desse evento e fazer parte de uma estatística? Esse será o tema do nosso próximo vídeo. Portanto, fiquem ligados, foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.